encerra e inicia. Ok? Tá acesa aqui? Tá? Verdinho. Beleza. Bem. Hoje vocês vão estudar as assíntotas, tá? E resolver alguns problemas de máximo e mínimo. Então eu começo com a seguinte definição. Sejam P um número real e F uma função. Nós dizemos que a reta é x igual a P é uma assíntota vertical de F. Vemos que essa reta é uma assíntota vertical de F quando limite de f de x com x tendendo a P pela direita é mais infinito, ou limites, silêncio pessoal, é igual a mais infinito, ou o limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda é mais infinito, ou o limite de f de x com x tendendo a P pela direita é menos infinito, ou o limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda, isso é menos infinito. Ou seja, quando um desses limites aqui ocorre, você diz que a reta x igual a P é uma assíntota vertical de F. O que é que está acontecendo? Nesta ilustração aqui, você vai ver o que é que está acontecendo. X, digamos que aqui é o eixo Y, e aqui a reta, você tem o P, por exemplo, e o x e a reta x igual a P, que é a reta vertical. A reta x igual a P. Por exemplo, se isso aqui acontece, vamos olhar para cá. Se isso aqui acontece, limite com x tendendo a P pela esquerda de f de x é mais infinito, é porque a função faz isso. Ó. Tá? É uma assíntota vertical. Por exemplo, se isso aqui está acontecendo, é porque a função faz isso. Vertical. Ok? Por exemplo, seja f de x igual a x sobre 1 menos x2. Tá? 1 menos x2. Domínio de f, quem é? Reais menos 1 e 1. Tá? Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita? Quem é? É o limite. Bem, você já é capaz de saber, olhando para cá, qual é o limite disso aqui com x tendendo a 1 pela direita? Mais infinito? Menos infinito. Quando o x tende a 1 pela direita, o x é maior do que 1, 1 menos x2 é negativo. Então está tendendo a zero por valores negativos, enquanto o denominador tem limite 1, então o limite dá menos infinito. O limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda, esse é menos infinito. Não?
Menos infinito é mais infinito. Muito bem. Porque quando x tende a 1 pela esquerda, x é menor do que 1. Aí 1 menos x2 é positivo. Tá? 1 menos x2 é positivo. Então, isso aqui dá. Então, daqui você já sabe que a reta vertical x igual a 1 é uma assíntota, né? É uma assíntota da f no ponto 1. É uma assíntota da f no 1. O 1 não está no domínio da função, tá? Está na mínima função. Limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela direita. Quanto é que dá esse limite? Quanto é que dá? Menos infinito. Porque se o x está tendendo a menos 1 pela direita, 1 menos x2 é positivo. Tende a 0 por valores positivos, enquanto o denominador tende a menos 1. Então isso tende a menos infinito. E o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela esquerda é quanto? Aí vai ser mais infinito. Tá? Então você tem daí... Não. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, 1 menos x2 é o quê? Negativo. Mas o numerador tende a menos 1. Então isso tende a 0 por valores negativos mais infinito. Tá certo? Tem também o fato de que o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é quanto? É 0, e é 0 por valores, o quê? É 0 por que valores? Hã? Quando o x tende a mais infinito, tá? Isso tende a 0. Mas tende a 0 por valores negativos, porque no mais infinito, x é positivo, vamos falar assim, isso aqui é negativo, então ele tende a 0 por valores negativos. E o limite de f de x com x tendendo a quanto? Menos infinito. Isso é 0 por valores positivos. Além disso, bem, isso aí já é suficiente. Eu acho que eu fiz o gráfico desse aqui para vocês, com f de x igual a x sobre x2 menos 1. O interessante é que... Hã? Foi x sobre 1 mais x2. Mas eu fiz uma dessa também com x sobre 1 menos x2. Quando eu estudei só crescente. Pode olhar aí nas anotações aí, olha. Reveja as anotações quando eu estudei a função só. Também. O fato é o seguinte, é que o gráfico dessa função, ela é assim, ó. Tá? Você olha. Então, daí, conclusão. Daí, as retas. Que retas? As retas x igual a 1, a reta de equação x igual a 1, e o quê? E x igual a menos 1, elas são o quê? São assíntotas. São assíntotas verticais, né? Mas claro, se eu coloco aí, são retas verticais, então são assíntotas verticais. São assíntotas de quem? De f. A função f, se você olhar para o sinal da derivada primeira, você vai ver que a função f ela tem um gráfico assim, ó. Ó, a reta x igual a 1, a reta x igual a menos 1. Qual é o limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda? Qual é? Mais infinito. Qual é o limite com x tendendo a menos infinito? 0 por valores positivos. Então ela faz isso. Pode olhar a derivada primeira que você vê isso. Qual é o limite com x tendendo a menos 1 pela direita? Menos infinito. Qual é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda? Mais infinito.
ela passa por aqui. Ela faz isso. Tá? Não estou nem olhando o sinal da derivada, mas pode ir lá. E qual é o limite com x tendendo a 1 pela direita? Menos infinito. Tá aí, ó. E com x tendendo a mais infinito, 0 por valor especial. Aqui ela é estritamente crescente. Pode olhar aqui. Tá? Então são as assíntotas, ó. As assíntotas verticais. Só que aqui também eu tenho assíntotas. Só que eu tenho assíntotas horizontais. Então, definição. Ok, pessoal? Então, sejam L um número real e F uma função. Deixa eu passar dos 20 não, viu? Nós dizemos que y igual a L, que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal de F quando o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é L, ou o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é L. Isso pressupõe, é claro, se esse limite é L, pressupõe que a f está definida no intervalo da forma A mais infinito. E o outro pressupõe que a f está definida no intervalo menos infinito A, ok? Quando esse limite é mais infinito, você diz que a reta y igual a L, que é uma reta horizontal, é uma assíntota em mais infinito. E aqui você diz que a reta y igual a L é uma assíntota em menos infinito. Então, se você olhar para cá, ó, esses dois limites, esse limite, quem é o L aqui, à luz dessa definição? Quem é o L? Zero. Zero. Obrigado. Então, isso diz que a reta y igual a zero é uma assíntota da f em mais infinito e em menos infinito. Então, você tem o seguinte. Vem para cá, por favor. Daí, a reta y igual a zero é assíntota horizontal, né? É a assíntota horizontal de f aonde? Em mais infinito e também em menos infinito. É a assíntota nos dois lugares. Entenderam? Então você tem essas assíntotas aí. Outro exemplo, tá? Seja f de x, a função f de x igual a 2x2 mais 1 sobre x2 mais x. Quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Tens limite de f de x com x tendendo a mais infinito é 2, porque isso é o limite de 2x2 sobre 2, é o limite de função racional no infinito, tá? A história também. Isso também é o limite de f de x com x tendendo a menos infinito. Então o que é que eu digo? Pela definição, a reta y igual a 2 é a assíntota horizontal de f, né? Daí, a reta y igual a 2, y igual a 2, ela é o quê?
ela é assíntota horizontal de quem? De f em mais infinito e em menos infinito. Rigorosamente, tá? Rigorosamente é a assíntota do gráfico de f, tá? Porque a assíntota do gráfico, tá? É a assíntota do gráfico, mas se diz que é a assíntota da função, porque o gráfico vai se aproximando da reta, tá? Então é a assíntota do gráfico, mas também, porque a assíntota do gráfico se diz que é a assíntota da função. Professor, por que 2? Por que x ainda mais infinito a 2? Limite, já foi visto isso aqui. Limite da função racional no infinito. Quem é que dá? É a razão entre o termo do maior grau em cima e o maior grau embaixo. É ou não é? Tá? Matéria. Tá? Professor, agora eu achei um limite interessante. O limite da função 0 sobre x com x tendendo a 0. Quanto é que dá? O quê? O limite, ó. Quanto é 0 sobre x para todo x diferente de 0? Quanto é? Qual é o limite de 0? Porque é uma constante. O limite da constante é a constante. Tá? Definição. Bem, nós só vimos assíntotas horizontais ou verticais, mas tem a questão das assíntotas inclinadas. Ó. Quanto tempo aí, meu garoto? 16 minutos, 17. Ah, ainda dá tempo. Então, não coisa. Antes de desligar, fale comigo, viu? Sejam A e B reais, com A diferente de 0 e F uma função. Uma função. Nós dizemos que a reta, y igual a x mais b, né? Porque isso aqui tem y como função de x sendo uma função afim. Vocês estão carecas de saber, careca de saber que é uma reta. Literalmente, né? Dizemos que a reta y igual a x mais b é uma assíntota inclinada, tá? Tinha assíntota horizontal, tinha assíntota vertical, agora é assíntota inclinada. Porque o A é diferente de 0. Nem é uma reta vertical, nem uma reta horizontal. Uma reta inclinada. É uma assíntota inclinada de f, ou do gráfico de f, quando o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax menos b é igual a 0, ou o limite com x tendendo a menos infinito de f de x menos ax menos b, isso é igual a 0. Ilustração. Ilustração. Obrigado. Só uma coisa aqui a gente encerra. Ilustração. Olha o que é que está acontecendo. Tá? Então você tem aqui x e y. E aqui você tem a reta y igual a x mais b, suponha. Se isso aqui acontece, por exemplo, no mais infinito, quando o limite é esse, você diz que é uma assíntota em mais infinito. Assíntota inclinada é mais infinito. Quando o limite é esse, você tem uma assíntota em menos infinito. Bem, se isso aqui acontece, é porque a função no mais infinito, ela se aproxima da assíntota. Claro
Porque para todo x que eu tomar, deixa eu pegar o x aqui, esse tamanhozinho aqui é exatamente essa diferença. Então, se esse tamanho está indo a zero, o gráfico da função está se aproximando, está se aproximando, tendendo do gráfico para a reta. Tá? Então, por isso que isso é uma síntese. Pode até tocar e ficar, né? Entendido? Entendido? Claro que a distância, porque a distância em verdade é essa daqui, ó. Desse ponto, a distância é essa, na vertical, né? Mas na vertical fica um cateto, e o cateto é menor do que a hipotenusa. Se a hipotenusa está indo para zero, o cateto está indo para zero. Teorema do confronto, tá? E vamos ver uma situação em que isso ocorre. Bem simples. Obrigado.